Opa, vamos lá? Vamos nessa, dando sequência, ganhando um pouquinho mais de experiência, resolvendo a questão. Uma empresa de construção possui 48 funcionários. Então 48 funcionários dividido igualmente em 4 setores. Então, divididos igualmente em 4 setores. Então, 12 funcionários para cada setor. Concorda? 48 dividido por 4, a gente tem o quê? 12. Ok? 12 vezes 4, 48, né? Então, 12 funcionários aqui, ó. Isso para cada setor. Então, 12 funcionários cada setor. Sim, então vamos lá. No setor de engenharia, então vamos lá. Então, ó, no setor de engenharia, tem que ter 12 funcionários. Aí falar, ó, no setor de engenharia, 2 terços são formados em engenharia civil. Então, dentro de engenharia aqui tem a engenharia civil. Engenharia civil é quanto? É 2 terços de 12. 2 terços de 12. Se a gente dividir, ó, 12 por 3 dá 4. Então, significa o quê? Que 2 vezes 4 é 8. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, 2 terços aqui, ó, sendo metade desses mulheres. Então vamos pegar o seguinte, vamos separar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, que são 4 mulheres, então, e homens, 4. Então, 4 mulheres, 4 homens. No setor de contabilidade, então, primeiro pegou que engenharia. Agora, ó, contabilidade. Então, no setor de contabilidade, a gente tem quantos? Professor, são 12 também, né? Cada setor tem 12 pessoas, certo? Aí ele fala assim, todos são homens. Então, quer dizer que nesse setor aqui, 0 mulheres e 12 homens. 0 mulheres, 12 homens. No setor de administração, então, administração também são 12. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, que 1/4 dos funcionários, então 1/4 de 12, então 1/4 de 12, dividindo 12 aqui por 4 dá 3. Então, 1 vezes 3 é 3. Então, ó, 1 vezes 3 é 3. Aí ele está dizendo o seguinte, que 1/4 são mulheres, ó, 1/4 são mulheres. Opa, então esses 3 aqui são mulheres. Então, homens, 9. É isso, 3 mais 9, 12. Certo. E, finalmente, no setor de arquitetura, então, ó, arquitetura, o quarto setor, que também tem 12, né, porque foi dividido igualmente, o 48 aqui, então 12. Aí disse o seguinte, ó, que metade, veja que metade são mulheres. Então, metade aqui, 6. Então, 6 mulheres e 6 homens. 6 mulheres e 6 homens. Certo. Aí fala assim, ó, no máximo o número de mulheres dentre os 48 funcionários. É importante dentre os 48 funcionários. Por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, o máximo de mulheres dentre os 48. O que a gente tem aqui? 4, 0, 3 e 6. Então, somando aqui, o que a gente vai obter aqui, ó? Se a gente pegar essa soma, a gente vai obter quanto? A gente vai obter 13. Ok? Então, a gente vai obter 13. Só que, cuidado aqui, porque, ó, esse 13 aqui, ó, esse 13 aqui, então a gente está falando de quê, ó? De 13, só que esse 13 aqui é no total no total de quanto? A gente não está pegando aqui os 12, a gente está pegando somente quantos aqui, ó? Aqui a gente está pegando somente 8. Ok? Concorda? Ó, por quê, professor? Porque a gente pegou aqui e dividiu. Então, se a gente pegar aqui, ó, quantos a gente tem aqui? Professor, a gente tem 8. Aqui a gente tem 12. Aqui a gente tem 12.
aqui a gente tem 12. Então, só que observe o seguinte, ó, se a gente somar isso aqui, então veja, ó, o total de quanto? Ah, a gente não tem 48, a gente só tem o quê? 44 funcionários. Então, a gente está pegando aqui, ó, um total de 44 funcionários e não os 48 funcionários que a questão está mencionando. Aqui está falando, ó, dentre os 48 e não nesse total de 44. Ah, então quer dizer que se a gente pegar aqui, ainda tem mais 4 funcionários. Então, ó, faltam quanto aqui? 4 funcionários. Então quer dizer o seguinte, que desses 4 funcionários aqui, pode não ter nenhuma mulher, concorda? Então, ó, caso não tenha nenhuma mulher, então quer dizer o seguinte, ó, o mínimo que a gente consegue aqui de mulheres, 13. Então, caso não tenha nenhuma mulher nesses 4 funcionários aí, ó, o mínimo que a gente vai conseguir de mulher 13. Só que aqui que é o máximo, então a gente pode ter o quê? Que esses 4 funcionários sejam mulheres, né? Esses 4 funcionários aqui podem ser mulheres. Então, 13 com mais 4, então no máximo a gente consegue o quê? Em relação ao que a gente está falando aqui, ó, em relação às mulheres, né? Em relação às mulheres, ó, em relação às mulheres, certo? Então, o mínimo 13, o máximo 17. E a questão está pedindo o quê? A questão está pedindo máximo, perfeito? Beleza? Então, a questão aqui, ó, ela está pedindo máximo, máximo, ok? Ó, máximo, máximo. Veja que a questão está pedindo máximo, máximo. Opa, professor, escureceu tudo aí. Bora lá, vou mudar aqui essa cor. Então a questão está querendo máximo, né? Pronto, ó. Qual é o máximo de mulheres que a gente consegue? Ah, o máximo que a gente consegue aqui, 17. Perfeito? E isso aparece onde? Na alternativa B. Isso aí. B de broquei. Broquei. Show de bola.